O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos dentro da última ceia com os apóstolos e estaremos até Quinta-feira Santa dentro desta ceia. Há uma introdução, um preâmbulo do que vai acontecer. Nós sabemos que Jesus é o servo sofredor de Isaías. Essa imagem não foi colocada nessa Semana Santa aí por enfeite, não. É para que gravemos na mente que outro rei é Jesus. Que outro rei coroado, com capa, manietado, amarrado, por amor a nós. Maria de Betânia, no sábado, mas que nós lembramos ontem, recordou isso através de um gesto profético, lavando os pés do Senhor, preparando-o para a sepultura, disse Jesus, esclarecendo o gesto profético. Ainda assim, depois desse gesto profético, no domingo de Ramos, havia muita confusão, por causa da ideologia messiânica que estava na cabeça da multidão, mas infelizmente também na cabeça dos apóstolos. Que aos poucos eles vão se assustando, porque não batia o que Jesus estava fazendo com o que eles esperavam que Jesus fizesse. Era para Jesus entrar em Jerusalém e arrasar com tudo. Era para manifestação do reino político.
finalmente, com todo aquele poder que eles tinham visto Jesus praticar, até morto Jesus ressuscitou, com um grito, um brado, o Império Romano cairia. Mas Jesus insistia em atrapalhar as ideias deles, entrando num burrico, calado e humilde. E depois, ainda, provocando o sinédrio. E assim, só confirmando a suspeita dos judeus, das lideranças, e dentre os apóstolos, a suspeita de Judas Iscariotes. Esse cara tem que ser parado. Se nós continuarmos a permitir que ele haja, nós vamos nos dar mal. O sinédrio, ou seja, o grupo dos que administravam Jerusalém, estava assustado com a aclamação messiânica, portanto, com a popularidade de Jesus e a sua autenticidade. De assustados, eles se tornaram apavorados, eles ficaram apavorados quando Jesus teve a ousadia, naqueles dias de festa, nas vésperas da Páscoa, a cidade lotada, pilhando de gente, Jesus se transformar na atração e não no templo. Jesus desviar a atenção do templo para si, por causa da pregação, discutindo com essa gente sobre o sábado. É isso que antecede. E principalmente, chutando mesas e derrubando bancas, assustando cambistas. E aí, não dá. A cidade precisa de paz. E esse homem está tirando a nossa paz. Nossa paz traduzida em dinheiro, em poder. Judas entendeu, viu, também os sinais. De que não estava de acordo o que Jesus estava fazendo com o que ele pensava, com a ideologia que ele tinha. Cadê a articulação política? Cadê o sinal majestoso? Repito. Aquela situação toda parecia a Judas, e a quem pensava do jeito de Judas, com uma verdadeira assinatura de morte. Sabe assim, se assinar o atestado de morte? Isso vai terminar em desgraça. Como é que eu faço para cair fora disso? Sem me ferrar mais do que eu já estou, e de algum modo ficando de bem com o sinédrio. Porque na hora que isso aqui acabar, e vai acabar mal, como é que eu vou ficar? Porque ele já sabe que eu faço parte do grupo dele. E aí se forma uma aliança maligna entre o sinédrio e um dentro do grupo dos 12. Judas Iscariotes. Mas era preciso disfarçar ainda. Era preciso continuar o teatro. Até a última ceia. Até a primeira missa. O teatro de Judas, a disfarçatez de Judas, vai até a ceia derradeira. E aí então nós entramos. Esse é o preâmbulo. Para que você possa entrar na ceia. O Senhor começa em João a ceia, nos sinóticos não, mas em João, que é o que nós estamos lendo, Jesus começa a ceia tirando o manto, colocando uma toalha, abaixando-se e lavando os pés dos discípulos, dos apóstolos. Sabe assim, os apóstolos ficam atônitos com isso. Ficam, o que é isso? Que inversão é essa? Para quem estava esperando um reino político e messiânico, e o que esse cara está fazendo aqui agora? Lavando pé. Trabalho de escravo. Trabalho de empregado. Pedro, que é o mais tagarelo, o mais boca dura, protesta, resiste, mas no fim cede. Porque Jesus dá uma chamada nele. Judas, calado, por isso que eu prefiro Pedro. Eu prefiro gente boca dura, eu prefiro gente que fala o que pensa, eu prefiro gente que põe para fora, sabe?
morro de medo dos calados. Os calados, essas pessoas muito equilibradas, são as pessoas mais perigosas. Judas está pensando, eu vou de novo fazer o pensamento de Judas para você. Esse cara não tem noção. Ele não tem noção do poder dele. Ele não tem noção do que ele poderia e pode fazer. Eu disse ontem, isso é um charlatão. Não é que ele duvide do poder de Jesus, ele viu. É do uso, ou melhor, do não uso desse poder do jeito que a ideologia dele queria. É muito católico assim. Se Jesus não serve a minha ideologia, se Jesus não serve a minha visão de mundo, não quero. Eu posso até continuar na missa, mas usando, enquanto eu puder usar, enquanto eu puder tirar proveito. É nessa hora, meu irmão e minha irmã, que o texto diz que Jesus estremece. Jesus não estremece com a tagarelice de Pedro. Jesus estremece quando ele, diante do silêncio de Judas, vê nos olhos de Judas, enxerga nos olhos de Judas o poder do ódio, o poder da decepção, o poder da traição. Estava transparecendo. Eu disse ontem, a máscara caiu. Não tem que resista a uma prova dessa de humilhação, de humildade. Quando você quer o contrário daquilo. E a pessoa nos teus pés, lavando teus pés. E aí diz o texto, Jesus estremeceu. Chegou a hora do Senhor. E aí Jesus dá a deixa. Um dentre vós haverá de me trair. Porque não aceitou o meu ensinamento, porque não quis mudar de mente, porque não quis mudar de vida, porque deu mais valor à própria ideologia, os próprios pensamentos, os próprios desejos, não quis, não quer. Um de vós haverá de me trair. E aí começa uma correria entre os apóstolos. Eles se olham mutuamente, diz o texto, porque todo mundo tinha culpa no cartório ali. Amigo, não escapava um. Ué, se está todo mundo se olhando, se eu digo um de vós vai me trair, serei eu? Um olhando para o outro, todo mundo tinha ali sua culpa no cartório. Todo mundo ali estava um tanto quanto desconcertado. Todo mundo ali estava um tanto quanto pego, desprevenido. E olhando um para o outro, não sabiam quem era. Mas Jesus sabia. Apenas um parênteses aqui. Jesus sabia desde o sermão do pão da vida. Em João capítulo 6, 1 ano e meio antes. Leia João capítulo 6. 1 ano e meio antes, quando Jesus começou a dizer que Ele era o pão da vida, que Ele era o pão do céu, quem come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida em mim. Porque meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E eu ressuscitarei no último dia. E o pessoal disse, que horror, que pregação esquisita. Agora o que faltava? Comer a carne dele. Saíram, foram embora. E Jesus então disse para os apóstolos, vocês também querem ir embora? Porque a pregação é essa. A doutrina é essa, o ensinamento é esse. Quer ir embora? Pode ir. Porta da rua, serventia da casa. É a minha tradução nordestina do que Jesus disse. Pedro disse, Senhor, não vamos, porque só Tu tens palavras de vida eterna, a gente não está entendendo coisa nenhuma, passaroca nenhuma, mas a gente fica, beleza? A gente não vai não. Não que a gente esteja entendendo grande coisa do que o Senhor está dizendo, mas uma hora a gente entende, vamos ficar. Contudo, o texto no versículo, se não me engano, 70, é um dos maiores capítulos da Bíblia. Diz assim o texto, João diz assim, e a partir daquele dia, muitos dos discípulos, não da multidão, dos discípulos, deixaram de andar com Jesus. Começaram a se afastar de Jesus. E aí então Jesus diz, agora é Jesus que diz, quando termina essa cena toda, Jesus diz, queria dizer uma coisa, e tem um negócio,
dentro de vocês, entre vocês, existe um diabo. Existe um que está com o diabo. Jesus sabia, desde o sermão sobre o pão do céu. Jesus não foi pego de surpresa, porque tem gente que acha isso, né? Meu Deus, coitadinho de Jesus, pego de surpresa, traído pelo melhor amigo. Não, Jesus sabia. Jesus sabia, e Jesus, para o desespero dos administradores de recursos humanos aqui, da turma do... Tem gente do RH aqui? Para desespero de vocês, Jesus não mandou ele passar no RH. Jesus não deu as contas. Jesus ficou com ele. Tentando até o fim. E vou provar para vocês que Jesus vai tentar até o fim. A cena 2. Desse teatro armado por Judas. Pedro estava colocado à distância. Eu gostaria que vocês entendessem isso. A mesa não é a mesa da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, que a gente está acostumado a ver. Não é uma mesa. As pessoas se sentavam no chão, estavam reclinadas sobre almofadas. A mesa é uma mesa baixa, rente ao chão, parecido estilo japonês. As pessoas estão encostadas e a mesa tinha um formato de U. Pedro, que disse, o senhor não vai lavar meus pés, porque não sei o quê, tinha que aprender humildade. Jesus pôs ele do outro lado, porque geralmente a ordem era essa. Na ponta de cá, do U, está a pessoa mais importante, o anfitrião. E nos últimos lugares, as pessoas que são as mais distantes, não tão conhecidas. Se fosse uma família, os filhos mais jovens. Era por essa ordem, os últimos filhos. Compreende? Perto, as pessoas mais chegadas do anfitrião. Se Pedro, de onde estava, conseguiu fazer sinais para o discípulo amado, para João, é porque ele não estava do lado. Porque senão ele teria cutucado, falado e não feito sinais. Ele estava do outro lado. Para aprender a ser humilde. Jesus tinha colocado Pedro lá atrás. Eita, se na paróquia a gente fizer isso. Faça, Padre Birajara, experimente. Bom, voltando. Pedro de lá faz sinais para João perguntar para Jesus quem era o traidor. Porque eles estavam atônitos, confusos. De novo. E João, o discípulo amado, João, tinha assento ao lado de Nosso Senhor. Por vários motivos. Primeiro, porque era o mais jovenzinho de todos. Então era a pessoa que Jesus cuidava mais de perto. Segundo, porque a tradição diz que quanto mais puro, inocente for o seu coração, mais perto você estará de Jesus. João é o único solteiro. João é o único virgem. João é o único celibatário. João é o mais puro, o mais inocente. É o jovenzinho do grupo. E por isso, ele pode estar encostado, abraçado ao coração de Jesus. É a inocência, é a pureza de coração que determina a nossa aproximação ao coração de Jesus. Quanto mais puro, quanto mais casto, quanto mais pureza, veja, espiritual, de mente, você tiver, então, o menos ruim ali era João. Por causa da inocência, por causa da pureza inocente. Veja, João, o bipolar, tá? Vamos esquecer que eu estou pregando uma homilia que está durando aí já dias. João que, de vez em quando, tinha uns ataques de fúria, de ira. E queria resolver as coisas na base da porrada, do tapa. O menos estragado. Por causa da pureza. Ele pode se reclinar no peito de Jesus e pergunta, Senhor, quem é? Agora preste atenção. Jesus diz quem é, e só para ele, só para João. Te provo isso, que ninguém ficou sabendo. João não contou para ninguém que era Judas. Porque quando Judas se levantou para trair Jesus, já possuído por Satanás, eles pensaram duas coisas.
Ou Jesus disse para ele, vai comprar alguma coisa que está faltando, ou vai dar alguma coisa aos pobres. Ou sei lá, tinha alguma coisa para fazer, teve que sair antes. Eles não sabiam o que era. Por que Judas se levantava e saía? Sabe por quê? Porque Jesus podia falar com João, e João guardava também no coração. João era o discípulo da confiança, em quem você pode confiar. Menino, se fosse aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, estava lascado. Em quem eu posso confiar? Eu não vou falar de outro lugar, vou falar de nós aqui, de vocês e de mim. Em quem nós podemos confiar? De colocar um segredo no coração daquela pessoa e saber que vai morrer ali. Que ali vai calar. Que ali vai ficar. Até que aquilo se espalhe, se revele, e vai se revelar. Na hora que Judas se enforcar, na hora que Judas, no desespero, porque não acredita no perdão, porque não acredita na misericórdia, bater o desespero e se lançar em uma árvore amarrado, e a árvore não suportar o seu peso, e ele escorregar da ribanceira e se arrebentar nas pedras, a ponto da Bíblia dizer que suas entranhas se rasgaram, no desespero do que ele fez com o inocente. Até ali ninguém sabia. Ele mesmo se entregou. Aquele a quem eu der o pão, que eu vou passar no molho, é esse que vai me trair. Somente para João. Jesus disse isso. Você sabe o que significa passar o pão no molho? Primeiro, é o último desaforo para Judas. Para Judas, como é que ele interpreta? O último desaforo. Tipo assim, chega, é por isso que o diabo entra. E para Jesus, e para qualquer pessoa que tivesse um pouquinho de amor no coração, era um gesto de amor. Quem servia, passava o pão para quem estava na mesa. Jesus faz um gesto de empregado, um gesto de servo. É como se pela segunda vez Jesus fosse lavar de novo os pés de Judas. E de novo Judas toma aquilo como provocação. Veja, eu digo a verdade para a pessoa e ela toma como provocação. Eu digo aquilo para o bem da pessoa e a pessoa toma aquilo como insulto. Porque não bate com a ideologia dela. Porque não bate com o modelinho que ela tem na cabeça dela, que ela criou, a fantasia que ela criou sobre o Messias. O Jesus dela não está sendo expresso. Então ela não quer. Jesus estava dizendo, eu te amo, eu te sirvo. Está aqui o pedaço de pão, molhado, que era um sinal de deferência, era um sinal de agrado. O anfitrião, imagina, servir um dos que estão à mesa. Tanto era assim que o pessoal nem não houve nenhum comentário sobre isso. Isso não despertou nada. Que bonito, olha só. Que legal, é tesoureiro, gente boa. Se a gente estivesse lá, seria isso. Judas interpreta aquilo como o último desaforo. O que esse cara está fazendo? Fazendo papel de empregada, papel de empregadinho, molhando pãozinho em molho e me entregando com o poder que esse homem tem, com a força que esse cara tem. Ao invés de nós estarmos aqui articulando a derrubada do Império Romano, ele está aqui servindo de empregado, dando um pedacinho de pão para mim. Eu quero saber de pão, quero saber de Eucaristia, quero saber de amor. Tem que falar assim que é para você entender. E aí, porque se recusa o amor, entra as trevas. Satanás entra. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Roubar, ele já roubava, Judas. O diabo já estava agindo, fazia tempo na vida dele. Espírito homicida, de assassinato. Roubar, matar. Pronto, faltava matar. E destruir, o diabo vai se encarregar no dia do suicídio. Quando o diabo entra, ele faz a obra completa se você deixar. Veja que tremendo isso. Um símbolo, um sinal de amor, se transforma numa disputa
Não estão fazendo isso com a Eucaristia hoje em dia na igreja? As pessoas acham que a Eucaristia é sinal de poder, que a Eucaristia, porque se é poder, então as mulheres também têm que participar do poder de consagrar. Não é isso que está acontecendo hoje com a Eucaristia? Todo mundo tinha que ter direitos iguais, todos tinham que ter direito à Eucaristia, como se a Eucaristia fosse sinal de direito político, de direito ideológico, quando na realidade a Eucaristia é amor. Então, se você não ama o que Jesus ensinou, se você não aceita o que Jesus ensinou, saia e vá fazer o que você tem que fazer. Foi o que Jesus disse. Não foi eu que disse isso, viu? Foi o que Jesus disse a Judas. O que tens para fazer, faça depressa. Pode sair. Não fui eu que disse. Foi Jesus que disse a Judas. Acabou. Você não tem mais o que fazer aqui. Vai continuar esse teatro até quando? Vai continuar brincando com a igreja até quando? Com a comunidade até quando? Com a família até quando? Com a sua vida até quando? Acaba com isso. Termina com esse teatro. E aí, veja, o livre-arbítrio. Tem gente que pensa que Judas estava predestinado a isso. Não. Até o fim, Jesus lutou com ele, contra o diabo, mas ele deixou o diabo vencer. Por causa de ideologia. Por causa de ideias. Veja o poder que as ideologias têm. O poder que uma ideia fixa tem. O poder que uma cabeça feita por outros e não por Jesus tem. Termino. Judas escolheu. E o texto diz assim: era noite. Vocês não acham pesado isso? Quando o diabo entrou em Judas e Judas então saiu, o texto diz: era noite. Então, aí você volta para o capítulo 1 de São João, capítulo 1. A luz veio para iluminar as trevas, mas as trevas não o aceitaram, para que as suas obras não fossem descobertas. Veio para os seus, e os seus não o quiseram. Esse é o capítulo 1, se cumprindo agora. Livre-arbítrio, meu irmão. Livre-arbítrio, minha irmã. O que Jesus pede? Que você e eu façamos, tomemos a decisão certa. Sim, eu irei, onde for e sem a minha... Para. Isso é fácil de cantar. Desculpa, Frei Gilson, se o senhor ouvir essa homilia em algum dia. Isso aí é fácil, cantar é fácil. É o que Pedro disse. Eu vou com o Senhor aonde o Senhor for. Onde fores, Senhor, tua graça me basta. Nós cantamos isso com uma facilidade. Eu só fico de bituca olhando. Vocês sabem que eu não sou muito chegado nessas coisas, né? Mas eu escuto, né? Eu fico só vendo. E não tem como eu não me lembrar, quando eu vejo todo mundo cantando esse hino, de Pedro dizendo: aonde tu fores, Senhor, eu irei. Não tem como eu não me lembrar. Jesus diz: vai nada, Pedro. Se eu não aliviar para o teu lado, na hora, você vai, mas vai ser lá na frente. Agora, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes seguidas. A glória de Cristo não é você fazer promessas. Eu imagino a quantidade de propósitos que foram feitos no início dessa quaresma. Está terminando a quaresma e eu sei o que eu estou sofrendo nas confissões. Porque é aquele monte de vou fazer, vou acontecer, porque eu vou. É Pedro, né? E depois... poucos propósitos sérios, amor profundo nas pequenas coisas. Esse é o segredo de ser santo. Pronto. Pedro, aguenta firme aí.
Na hora que bater o arrependimento, curta o arrependimento. E ele vai curtir, né? Depois ele vai dizer 3 vezes: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então peço a você que feche seus olhos, ou olhe para a imagem do servo sofredor e diga: Senhor, talvez agora eu não consiga dizer com tanta coragem, cara de pau, como Pedro, para onde o Senhor for eu vou, eu dou a minha vida por ti. Talvez eu não consiga dizer com tanta coragem isso, mas eu quero dizer, Senhor, eu quero, eu desejo, Senhor. E aí está certo, Frei Gilson, tua graça me basta. O apóstolo Paulo dizia. Então vem, Senhor, em socorro da minha miséria, da minha pobreza, porque se eu for seguir minhas ideias, as ideologias desse mundo, eu serei apenas mais um Judas Iscariotes. Que pena de Judas, viu? Que pena, que dó de Judas. Que desespero bateu nesse homem quando ele viu o que ele fez com o inocente. Aquelas 30 moedas de prata. Ele tinha reclamado das 300 moedas de prata que a Maria de Betânia tinha gasto, mas ele vendeu Jesus por 30. Vendeu barato. Ele não quis nem tocar naquele dinheiro. Aquele dinheiro dava repugnância nele, ele jogou fora. Sangue de um inocente. Senhor, que nunca eu venha sentir na minha vida a dor desse arrependimento desesperador. O arrependimento do desespero, que não é arrependimento. No fundo é amor próprio, ferido. Que é uma zona onde ninguém, nem Deus entra. Porque é da consciência da pessoa. É a pessoa sozinha ali. E Deus não pode intervir para não tirar o livre-arbítrio. Senhor, que as minhas escolhas nesta Semana Santa seja somente e tão somente fazer a tua vontade. Ter paciência comigo mesmo, com as minhas misérias, com os meus tropeços. Senhor, que eu não caia na noite escura das trevas que Judas se meteu, por esse coração que não se deixava tocar, comover por Jesus, mas somente fazia cálculos humanos, cálculos financeiros, cálculos ideológicos, cálculos políticos, e não era vencido. Jesus não vencia no amor esse coração. Vence, Senhor. Vence por teu amor a minha arrogância, o meu pecado, as minhas misérias, tudo isso, Senhor, nesta Eucaristia que eu vou celebrar. Eu, como sacerdote, teu povo aqui reunido, Senhor, toca-nos, Senhor, nesta ceia, Senhor, nesta ceia que é memória e presentificação da ceia derradeira, que é memória e presentificação do Calvário. Cristo vivo, Cordeiro que está de pé, ressuscitado diante de Deus, e que se dá a nós em oblação. Assim seja.